Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que super satisfação! Voltamos a conversar com a Passler, hoje com o Davi Montoya. Ele é gerente global de projetos da IoT. Que bacana! Tantas vezes já pude ter contato com a Passler, já fiz review de produto, né? Outras conversas no Papo Fácil. Puxa, Davi, muito obrigado nós termos essa oportunidade. Eu sei que tem atualizações importantes para a gente conversar hoje, não é isso? Muito obrigado. Não, obrigado a você, Flávio, pela oportunidade para a gente falar sobre um tema que é bem importante, né, que é o monitoramento remoto em questões de IoT, né, internet das coisas. Então, valeu pela oportunidade, eu acho que vai ser uma conversa muito bacana também. Bom, eu vou pedir para você começar essa nossa conversa fazendo uma breve contextualização. Quem é a Passler, né? Eu até vou colocar no canto aqui do vídeo, na hora da edição, um atalho para a última conversa que eu tive, que foi com o Luiz Ares, uma conversa muito boa, aliás, né? Então vamos começar essa nossa conversa, você apresentando brevemente a Passler para as pessoas entenderem, né, o nosso contexto de IoT que a gente vai falar depois. Então, a Pessler é uma empresa alemã que tem 22 anos no mercado, né? E o nosso foco inicialmente era a questão de tecnologias da informação, né? Tecnologias da informação, redes, servidores, todo esse tipo de dispositivos tecnológicos. Aí o que foi acontecendo nos últimos anos é que percebemos a oportunidade para começar também a trabalhar com outro tipo de tecnologias. Algumas dessas tecnologias são a tecnologia do internet das coisas, que com certeza todos vocês já ouviram falar, que tem a ver com dispositivos que vão se conectar na internet para enviar informações, para essas informações serem analisadas, utilizadas posteriormente. E também temos a questão de OT, que é a abreviação para tecnologias operativas. E aqui estamos falando muito mais da questão de fábricas, estamos falando de questão de estações hídricas, estações, questões de óleo, de oil and gas, né? Todas essas questões também de energia elétrica, etc. Então, aqui estamos falando também não apenas das tecnologias legadas, né? Que tem muita tecnologia legada na questão industrial, mas também de todas as novas tecnologias que estão interconectadas para permitir o chão de fábrica funcionar. Então, a gente faz uma ferramenta de monitoramento para todo esse tipo de tecnologias para os nossos usuários terem uma visão global do que está acontecendo. Eu não posso deixar de restaurar aí a lembrança, ou rememorar, melhor dizendo, que o PRTG, que é essa solução da Passler, ela nasceu aí para monitorar ambiente de TI. Eu, como profissional de TI, fui usuário e ainda sou usuário de PRTG, monitorar rede, dispositivos, access points, servidores, roteadores, tráfego de rede, bom, enfim, que é algo absolutamente necessário numa infraestrutura de TI. Agora, esse passo para o ambiente industrial, né? E sendo que no ambiente de TI, o que é importantíssimo são as centenas, para não dizer milhares, de sensores diferentes para serem monitorados. Essa transição para o ambiente industrial, em que momento que a Passler teve essa visão, né? E essa mudança tecnicamente foi complicada, esse monte de padrões, de protocolos, como é que é isso? Então, aí vamos falar, uma boa parte da nossa transição foi diretamente relacionada com clientes. Clientes que entendiam o conceito básico do PRTG, que é medir, verificar os comportamentos das coisas, alertar quando tem comportamentos incomuns, apresentar graficamente como que estão funcionando as coisas, e tínhamos clientes em questão de fábrica que falavam, olha, seria muito bacana se vocês puderem me ajudar para monitorar também meus PLC, meus compressores, etc. Porque eu gosto do jeito de vocês de apresentar as informações e seria muito legal se eu pudesse ter informação da minha tecnologia operativa. Aí a gente na Pessler começou a entender que a indústria 4.0 é uma tendência global, né? E que nós já tínhamos um bom caminho
percorrido, né, com toda essa experiência que você falou na questão de TI. Então, começamos a pesquisar, né, como que nós poderíamos trazer informações desses dispositivos que são tão diferentes do que estávamos acostumados. Aí começamos a enxergar o caminho, né, pensamos, temos que verificar quais os protocolos mais importantes na questão industrial atualmente e quais são as tendências que estão vindo em questão de comunicação industrial. O que fizemos, então, foi formar parte da fundação OPCUA, né, OPCUA, que é uma fundação industrial, onde o que eles estão fazendo é justamente construir o futuro da indústria 4.0 e começamos a ter muita informação do que estava vindo. Aí, o que fizemos foi trazer protocolos novos para a nossa tecnologia, protocolos tipo Modbus, TCP, Modbus, RTU, MQTT, OPCUA mesmo, né? E então começamos a fazer testes com aqueles clientes que pediram para a gente começar nesse caminho da indústria 4.0 e deu certo, né? Deu certo porque a nossa proposta de valor com PRTG é igualmente viável para as pessoas que estão na indústria. Então, aí foi que começamos a desenvolver a tecnologia para deixar todas essas opções prontas para quem quiser utilizar dentro da nossa ferramenta. Agora, eu estava pensando aqui, conforme você ia falando, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Mas dentro de uma empresa, imagina uma montadora de automóveis, né? Tem muitas seções diferentes, tem estamparia, pintura, prensa, montagem de motor, enfim, uma série de coisas, né? São áreas muito diferentes, né, que precisam saber se os seus dispositivos de fábrica estão funcionando direito. Agora, então, primeiro, como é que a gente é possível apresentar informações tantas e diferentes para tantas áreas diferentes da empresa? E também seria muito bom se pudesse haver uma inteligência que ajudasse a tomar decisões, né? Quando que algumas coisas vão acontecer? Como é que você me conta em relação a isso? Claro, sim, você está certo, né? Quando você tem uma fábrica, tem tantos processos diferentes, mas que estão interconectados, que o importante é fornecer as informações úteis para cada pessoa. Então, você pode ter gestores em diferentes departamentos que vão precisar de certas informações para saber que tudo está sob controle, né? Aí, o que acontece? PRTG vai trazer todas as informações dos diferentes dispositivos interconectados na rede da fábrica ou nas redes das fábricas e você pode criar painéis, dashboards, né, para cada um dos gestores enxergar a informação que é importante. E aí, conforme você vai subindo, né, na escada organizacional, você vai precisar que os gestores da fábrica tenham uma visão geral. Você pode fazer todos esses dashboards tão detalhados ou tão gerais, tão gerenciais como você precisar, porque todas as informações vão estar dentro da ferramenta. Então, se o gestor da parte de pintura precisa saber temperaturas dos fornos e tem uma possibilidade, tem um sensor IoT, e aí que é a importância da indústria 4.0, né? Se você pode tirar a informação da temperatura dos fornos, você pode saber como é o comportamento normal, né? Quando você vai colocar um carro dentro do forno para a pintura grudar, então aí você sabe que tem um ritmo, né? Quando esse ritmo não está indo da maneira certa, aí você pode receber um alerta. Ou pode interconectar o alerta com outro sistema, né? Para os gestores começarem a ter uma informação adequada de como que está indo o processo. Isso pode incluir temperaturas, quantidade de unidades produzidas, toda a questão também do sistema de videovigilância, né, que é interessante também enxergar nas fábricas, porque ajuda para a gestão de incidentes, acidentes, etc. Então, através de painéis de controle, como você pode fazer que o gerente certo tenha a informação certa, né? E, no final das contas, que todas as pessoas que precisam entender como que estão funcionando os processos possam ter aquela possibilidade de uma forma gráfica. Não, mas é fantástico, exatamente.
um mundo de informações, mas nem todo mundo vai precisar ver tudo, vai ver a parte que ele vai monitorar, vai acompanhar. Agora, mas tendo esse monte de informações, inclusive ao longo do tempo, né, cada dia vão sendo colhidos mais informações, o que eu achei fascinante, você precisa me explicar isso melhor, como é que o PRTG aprende e ajuda a prever situações? Isso é fantástico. Então, aí o que que a gente faz? A gente tem modelo estatístico, né, para ajudar as pessoas a entenderem quando tem comportamento incomum. Incomum pode ser desde o tráfego de rede normal, né, um uso de CPU num servidor, mas esse mesmo tipo de comportamento incomum acontece nos ambientes industriais. Então, o PRTG vai estabelecer uma linha base, né, baseada nas informações históricas que vai recebendo dos diferentes dispositivos, e quando ele começa a encontrar uma variação entre aquela linha base, ele vai mostrar para as pessoas que tem um comportamento que não está dentro do parâmetro, não está dentro do normal, né? Aí o que, que vai acontecer? O gestor tem a possibilidade de entrar e verificar qual o comportamento normal. Podemos pensar, por exemplo, num compressor, a velocidade do motor de um compressor ou a vibração, né? Se você sempre tem um dispositivo vibrando, né, como parte do funcionamento normal dele, mas você começa a notar que a vibração está sendo muito mais forte do que normal, então aí o que você sabe é que está começando a ter um comportamento que não é adequado, né? Através de utilizar as informações e os modelos estatísticos, o que nós estamos tentando fornecer para as pessoas é a possibilidade de fazer manutenção preventiva, que ajude para que eles saibam quando algum dos dispositivos, maquinária, dispositivos de TI, está começando a entrar numa fase de, sabe, degradação. E apoiando a equipe de manutenção, favorecer que vamos falar, as possibilidades de quedas dentro da fábrica sejam diminuídas, né, através de conhecer quais são os comportamentos normais e anormais. Não, isso é muito legal. Não só ter uma ação reativa, mas preventiva, né, proativa, né? Isso é muito interessante e necessário. Agora, para a gente, nosso tempo já foi. Nossa, a gente vai falando dessas coisas, é muito interessante. Mas eu queria que a gente terminasse essa nossa conversa, você comentando, dando um exemplo, né? Eu sei que você tem aí casos muito interessantes, né? Inclusive você já me antecipou brevemente aí algo de um contexto até meio diferente. Enfim, conta um caso de uso aí que eu acho que para a gente dar o exemplo para quem está nos vendo. Com certeza. Para quem já conhece o PRTG, vocês já têm uma ideia mais ou menos do que a gente faz. Quem não, eu recomendo que vocês entrem em contato para a gente apresentar o que fazemos. Mas quando você pensa em PRTG, muitas pessoas, especialmente os profissionais de TI, pensam em PRTG, eles pensam no painel onde eles estão enxergando as questões de switch, router, servidor, tráfego, dispositivos na nuvem, etc. Esse mesmo painel que você já conhece, a gente está fazendo agora projetos em questão de estação de tratamento de água, por exemplo, né? Então, temos um caso aqui no México, onde um dos nossos parceiros ficou responsável de digitalizar uma planta de tratamento de água para um condomínio que era analógica completamente. Tinha, sim, um PLC, né, um controlador lógico para as operações da planta, e como você pode imaginar, Flávio, a planta tem vários tanques, né, tem um processo de purificação da água. Então, o que eles fizeram foi conectar, trazer um ponto de internet para a estação, câmara CCTV, interconectar informação para ser capaz de enviar as informações fornecidas pelo PLC e pelos dispositivos operacionais dentro da estação de tratamento, mandar esses dispositivos na nuvem, e aí PRTG está trazendo essas informações, e o que eu contava para algumas pessoas é
esse parceiro é principalmente um grupo de pessoas que são engenheiros mecânicos. Engenheiros mecânicos que estão familiarizados com outro tipo de interfaces, né? E em muitos casos também com trabalhar com os dados crus. Então, quando o PRTG, exatamente, é só números, né? Você não tem uma visualização gráfica. Então, quando o PRTG, quando a gente entrou com o PRTG a trazer informações dos níveis dos tanques de água, das pressões dos ductos, né, dos tubos, e também saber como que estavam as condições químicas dentro dos tanques através de tecnologia que mede informação como pH e outra série de questões químicas. Todas essas informações foram para o PRTG. E com o PRTG, a gente criou painéis gráficos que ajudavam para eles saberem como que estão funcionando todas essas questões dentro do processo de tratamento de água. E aí, o que é mais importante para eles é muitas dessas informações se perdiam antes, porque a tecnologia que eles tinham não fornecia a capacidade de enxergar as coisas historicamente. Então, agora eles estão utilizando as informações recebidas no PRTG para poder planejar futuro incremento das operações e um incremento também nas capacidades da planta de tratamento, né? Então, para a gente, isso foi uma coisa muito interessante para o nosso parceiro também e para o cliente, nem te falo, né? Eles estavam encantados com a possibilidade de ter monitoramento remoto do que estava acontecendo com a planta de tratamento de água. Não, esse exemplo é fantástico porque ele sai fora até do habitual, né? A gente pensa em indústria, pensa exatamente em fresas, tornos, máquinas, chão de fábrica, e aí são equipamentos de naturezas distintas, o centro de tratamento de água, etc., né? E nem vai dar para a gente falar sobre um assunto, mas na nossa próxima conversa que a gente já vai marcar, vamos falar sobre a importância até do 5G, porque o 5G vai ampliar o IoT de uma maneira fenomenal, né? Enfim, olha, muito, muito legal, né, poder ter essa abertura tão ampla da funcionalidade do PRTG, que eu já conheço há tanto tempo, e prestando serviços tão importantes também e principalmente agora na área industrial. Davi, eu queria combinar com você da gente em algum tempo voltar a falar, se possível presencialmente, tomar um cafezinho ao vivo, que tal? Um papo fácil presencial, para a gente dar sequência a essa conversa, pode ser? Com certeza, não, vai ser muito legal a gente poder voltar a conversar. Super obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Davi Montoya, gerente global de projetos da IoT da Passler. Davi, muito obrigado, permaneça bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá! Muito obrigado, Flávio, pelo papo e pela oportunidade. A gente se vê daqui a pouco.